Olá, amados. Eu falei no último vídeo que talvez fosse um pontapé, né, para os outros vídeos, e eu já voltei para fazer um adendo aqui. Veja bem, eu li um texto que falava a respeito da pomba, né, e ele também citou que o peixe faz referência a Nimrod, e também o peixe, né, tanto esse símbolo do peixe que até hoje é utilizado pelos aquela touca, aquele tipo de gorro que os papas usam na cabeça. Eu não sei se chama mitra aquilo. Faz referência a um deus Dagon, né, dos filisteus, que também era um símbolo de peixe com a boca aberta. E aí, se nós ligarmos, né, uma coisa na outra, veja bem, tentem aí acompanhar o raciocínio. Você vê que Nimrod era ligado o símbolo do peixe faz referência a Nimrod, correto? Esse mesmo símbolo de peixe era o símbolo do deus dos filisteus, Dagon, dos inimigos do povo de Israel. E você vê que hoje, né, o símbolo do peixe ele foi, eu creio que na linha do tempo, ele foi associado ao Salvador. E você vê que agora o que nos mostram é justamente uma outra face, um outro lado, que como o símbolo do peixe representando o próprio Filho do Altíssimo. Então, olha só como as coisas mudaram, né? Nimrod, a Bíblia diz que ele é o primeiro poderoso, foi quem construiu as primeiras cidades, inclusive a cidade de Nínive, onde o profeta Jonas foi enviado pelo pai. Nimrod foi o idealizador e um dos vamos dizer, dono ou dos construtores da Torre de Babel. Nimrod é o mesmo que se casou com a própria mãe, Semíramis, e que essa mulher teve um filho chamado Tamuz, e essa foi a primeira trindade, né, pagã, babilônica na face da terra. Nimrod, sendo o pai, Tamuz, o filho, e Semíramis, a mãe. E aí, olha só como a representação aí, naquele texto que eu li, onde fala que o peixe representa Nimrod, e hoje para nós ele é apresentado como símbolo do Messias. A pomba naquele texto representa justamente quem? Semíramis, a mulher. E aquela trindade de Nimrod, Tamuz e Semíramis, essa trindade pagã, essa trindade da Babilônia, foi se estendendo pelos reinos seguintes, com outros nomes, mas chegou a época de Roma. E no reinado, no Império Romano, essa trindade chegou com outro nome. Porém, eles de alguma maneira conseguiram fazer ou criar ou
enxertar aí no cristianismo criado pela Igreja Católica essa mesma trindade, mas agora sendo Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, olha só, naquele texto que nós lemos, e que a Bíblia, dentro dos 4 evangelhos, afirma que a pomba, o Espírito Santo veio em forma de pomba e pousou sobre o Salvador, você veja que eles estão dando a conotação de que o Espírito Santo e a pomba são a mesma coisa, ou a pomba é o símbolo do Espírito Santo. Mas no paganismo a pomba era o símbolo de Semíramis. E se você perceber bem, você vai entender que para o paganismo babilônico, Nimrod era o pai, Tammuz o filho e Semíramis como sendo o Espírito Santo. E o símbolo de Semíramis era a pomba. E hoje eles querem colocar o Espírito Santo como pomba, a mesma Semíramis. Então, eu achei necessário fazer esse adendo, tá? Para que eu pudesse explicar melhor o texto que eu li e até onde eu queria chegar. Para quem não conhece a história de Nimrod, de Semíramis, Tammuz, busque aí na internet, no YouTube mesmo, tem muitos vídeos a respeito disso, para vocês poderem compreender melhor a respeito do que eu estou falando. Tá? Se você nunca ouviu falar sobre isso, é melhor que você busque maiores informações. Eu estou só fazendo esse vídeo para completar o vídeo que se chama Onde que Espírito Santo é pomba? Porque foi um vídeo que eu fiz e um questionamento que eu coloquei, que eu levantei, e depois que eu terminei o vídeo, eu vi que poderia ter um pouquinho mais de assunto para explicar melhor o meu raciocínio, o meu ponto de vista sobre essa questão. Eu não posso afirmar, não tenho provas, não tenho certeza, mas aquela passagem, eu acredito que o Messias foi até João, pode até haver a imersão na água, é possível, porém essa passagem da pomba descendo do céu é muito estranha. Imagino que foi colocada na Bíblia de forma ilegítima pela própria Igreja Católica, que veio do paganismo e que quis adaptar aí a trindade pagã para dentro do cristianismo e propagar todo esse paganismo mascarado para o mundo inteiro. Nós sabemos que o Criador dos céus e da terra é único, o Filho dele é ele mesmo que se fez carne. Felipe pediu ao Salvador, mostra-nos o Pai. Ele respondeu, Felipe, tem estado comigo todo esse tempo e você me diz, mostra-nos o Pai? Eu sou o Pai, você tem visto o Pai. Então eles são uma só pessoa. Mas hoje o Salvador está sentado à direita do Criador. Verdade, porque ele se fez carne, ele era o verbo, ele era a palavra, ele é a palavra que saiu da boca do Criador, que fez tudo e todas as coisas. Mas depois ele veio, se fez carne para nos salvar, para morrer por nós, para que houvesse a nossa salvação. E hoje, após a ressurreição, ele subiu aos céus e está sentado à direita do Pai. Porém, ele ainda é carne, num corpo provavelmente
melhor que o nosso, né? Porque está coberto de glória, porém em carne. Mas essa imagem de 3 deuses, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, isso inexiste. Isso é incoerente. Isso seria chamado de politeísmo, né? Não tem essa figura. O que existe é um Criador dos céus e da terra. Esse Deus Espírito Santo, que até dentro do processo religioso evangélico protestante afirmam que o Espírito Santo é uma pessoa, isso é estranho para mim. Isso, na minha opinião, não procede. O que existe é o Espírito. Quando nós falamos está no Espírito, eu estou em espírito, ou é o entendimento, é você estar de forma capacitada. O Espírito Santo, quando foi enviado, deu entendimento, deu capacidade, né? Ele não deu uma outra pessoa dentro do ser humano, não. Ele deu o entendimento correto das coisas. O derramar do Espírito Santo no dia de Pentecostes lá com os discípulos, ele deu a possibilidade, a visão para que as coisas fossem entendidas, compreendidas e repassadas, divididas com o próximo da maneira correta. Tá ok? Se precisar de mais alguma correção, de mais eu volto, mas eu penso que eu consegui explanar aí melhor o meu raciocínio a respeito da pomba, do Espírito Santo, do batismo lá de Jesus. Tá ok, meus amados? Muito obrigado. Um abraço e até o próximo vídeo.